Mas fui camelô, trabalhei 5 meses na arte, me diverti muito, vendi muito e ajudei um pouco a minha família. Eu lembro de uma situação, você vai fazer me emocionar aqui. Era um sábado e eu lembro que a minha irmã, a Aline, queria comer danoninho, né? Porque a gente não tinha. Imagina, meu papai tinha perdido tudo, estava morando em 2 cômodos, e aí eu lembrei que meu pai tinha deixado lá em Campinas uma quantidade de ferramenta disponível para vender, que não tinha sido vendida. E naquela ocasião eu nunca tinha ido para Campinas, que de Sumaré a Campinas tem que pegar o circular, o ônibus sozinha. E naquele dia acho que fiquei emocionada de ver a minha irmã pedindo e minha mãe tentando contornar a situação. Eu falei, mamãe, me dá, eu lembro, acho que era R$1, não lembro a passagem, eu vou para Campinas e vou vender. Minha mãe, mas você vai sozinha, seu pai já foi, porque meu pai apitava jogo, futebol amador na época, estava na várzea, eu ainda não tinha começado. Eu falei, não, me dá que eu vou. Aí, sozinha, Flávio, peguei o ônibus, cheguei em Campinas, caminhei até onde era próximo do terminal central ali de Campinas, a gente tinha tipo de um depósito, abri, peguei as ferramentas num caixotezinho. Não é orgulhoso falar isso, mas a gente tinha a fiscalização da polícia, então a gente tinha que vender num caixote, porque quando o rapa vinha, a palavra era essa, era o rapa. Claro. E se ele pegasse, a gente perdia o faturamento do mês, né? Porque a gente não pagava imposto. Aí seu pai ia ficar bravo, né? Então tem isso também, porque eu fiz uma coisa sem autorização dele. E aí eu lembro, orei, né, antes de ir, falei com a minha mãe, abracei minha mãe e falei, não, vai dar certo. E curioso que foi num sábado. E para a família adventista, o sábado ele é muito importante. Vocês porque são adventistas. metade da família é adventista e metade é católica ortodoxa. E você era qual? Nesse momento eu estava tentando descobrir aonde eu ia, mas eu estava mais na adventista. Então você estava burlando a norma da... Mas assim, eu acredito muito numa coisa, Flávio, que é fazer o que o coração toca, sabe? Certo. Eu senti naquele momento que eu tinha que fazer aquilo. Eu abracei minha mãe, orei, pedi a Deus que me abençoasse, que me protegesse primeiro, porque eu estava indo sozinha pela primeira vez, e que me iluminasse. Porque, poxa, minha irmã não tinha leite e um danoninho para comer. Isso me emociona um pouco. Aí, peguei o ônibus e fui. Cheguei lá, peguei, coloquei no caixote, e parece que foi uma alma enviada por Deus, assim. Comecei a falar, né? Olha a serra, olha a serra, olha a serra... 5 serra, R$1, e você começa a fazer aquela cantoria de camelô, que acho que você já deve ter visto isso aqui, e eu respeito demais. E aí apareceu um senhor alto, ele era mestre de obra, e falou assim, eu quero comprar o arco de serra. Aí eu comecei a falar para ele do arco de serra, da serrinha. Daqui a pouco ele falou assim, quanto que você vai querer por tudo? Eu acho que na época, sei lá, tinha vendido tudo, tinha dado quase... acho que R$2.000, assim. Ele falou assim, eu vou levar tudo. Era muita coisa. Muita coisa. Ele falou assim, eu vou levar tudo. Eu sou mestre de obra, estou numa obra e gostei de você. Me parabenizou na época e falou para mim assim, fecha tudo, eu vou levar tudo. Eu não acreditei, assim. Eu digo que foi Deus operando, né? Fazendo os seus milagres. Ou seja, eu fiquei no máximo 1 hora, naquele sábado, vendi tudo, voltei para casa com o dinheiro, foi muito bacana, porque eu lembro que o dinheiro, acho que mamãe conseguiu pagar o aluguel, conseguiu comprar o Danoninho para a Aline, a bolacha recheada, e a gente teve um final de semana muito bonito, assim, em família. Então, assim, isso é uma das coisas que me marcam. E depois disso eu nunca mais voltei, porque foi quando a minha mãe falou assim, não quero mais a Ana vai estudar. E eu lembro que eu queria fazer o vestibulinho. Lá no interior a gente tem uma escola muito famosa, que são 2, né? A Anchieta, que é a escola de primeira, na época de 1ª a 8ª série. E a gente tinha o Leandro Francischini, que era curso técnico de 2º grau. E o meu sonho era entrar nessa escola porque eu ia ter a formação técnica e já poderia trabalhar na sequência com um diploma técnico, né? Seria técnica em quê? Eu me formei em administração. A minha primeira formação em técnica de administração foram 4 anos estudando. E eu queria passar nessa escola. Era uma escola pública, mas você tinha o vestibulinho e na época eram 60 vagas ou 80 vagas, eu não me recordo direito. E falei para a mamãe, mamãe, eu quero entrar nessa escola, porque eu acho que eu vou ter uma boa educação e vou conseguir ajudar a senhora.
Só que eu não tinha condições de pagar estudo, eu tinha feito o primário normal, e aí a minha mãe pediu para os professores, olha que bacana. Então, um abraço a todos os professores, a todos os meus mestres, em especial a esses, que a minha mãe, sendo uma servente, pediu a esses professores que me dessem aula de matemática, de álgebra, sabe, de Ela era português. servente na escola? Era servente na escola. E os professores atenderam o pedido da mamãe. Aí eu lembro que eu ia todo dia à tarde, fazia 2 horas de aula, tipo um reforço. E aí consegui passar o 2º grau. Sou formada pelo Leandro Francischini, que para mim é muito orgulho. Me formei em administração. Depois passei a trabalhar, aí logo no ano seguinte, também por muita persistência e resiliência, eu tenho uma frase que eu carrego e coloquei no meu celular, né? Que Charlie Chaplin usava muito, que a persistência é o caminho do êxito. Vou te explicar por quê. Porque depois dessa situação do camelô, e minha mãe queria que eu voltasse a estudar, e aí eu estudava à noite. E vendo a dificuldade da mamãe, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí fui para o meu primeiro emprego, que foi na Tecnbus, uma empresa de ônibus, de venda de veículos, né, de ônibus usado. E eu lembro que quando eu cheguei para pedir o emprego, eu fui naquele posto de atendimento, eu era menina ainda, então eu era patrulheira, porque eu tinha 15 anos, não tinha idade, né, para registro e tudo mais, e também não fazia parte do patrulheiro. E aí essa empresa, Flávio, era muito curioso porque ela era a 5 quadras de casa. E se eu conseguisse o emprego, eu ia receber um salário mínimo e ia ter o meu alimento, o meu almoço. Então seria uma despesa a menos em casa, porque eu tinha os meus 2 irmãos, e era uma boca a menos para comer. Olha que coisa. Não, parece bobagem, mas Não é não. Para quem... Tem muita gente que está nos vendo que entende perfeitamente. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso conseguir esse emprego, porque é uma boca a menos em casa, eu vou ganhar um salário mínimo, vou conseguir pagar o meu ônibus, porque a escola que eu estudava, eu morava na periferia de Sumaré. Papai perdeu tudo. Eu morei no centro de Sumaré, mas depois que meu pai perdeu, a gente foi morar na periferia. E eu tinha que pagar o translado de ônibus para estudar no Leandro Francischini Administração. E aí o Tequinha, que Deus o tenha, não sei como ele está agora, ele e a família, né? Mas a última vez que a gente falou, já tem alguns anos, ele não estava bem. Foi um ser iluminado, porque ele falou não para mim. Aí eu voltei no dia seguinte, ele falou não. Aí eu voltei 2 dias depois, ele falou não. Aí no 3º dia ele falou assim, menina, eu vou te contratar mesmo não cumprindo as leis trabalhistas, porque você não tinha idade, eu ainda não tinha completado 15 anos. Por isso que ele não queria que você trabalhasse. Por isso que ele não queria, eu ainda não tinha fechado, porque eu faço aniversário em maio, então eu ainda não tinha completado os 15 anos que eu podia trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou assim, garota, você é danada, vou te contratar. Aí me contratou como auxiliar de escritório na época, foi meu primeiro emprego registrado, foi a Tecnbus. E ali eu aprendi toda a parte administrativa, eu estava estudando, né, administração, aprendi a vender ônibus, então eu conheço aí carroceria. Boa vendedora. Carroceria Volvo, carroceria Monoboco, carroceria. Inclusive trabalhei com a Volvo muito tempo e fiquei com ele quase 2 anos e meio, olha que bacana. E foi fundamental porque me ajudou a me formar, me ajudou na minha formação. Depois eu fui para um emprego melhor, consegui levar alimento para a mamãe. E aí, nos finais de semana, eu já trabalhava com futebol também, então eu tinha a renda fixa do meio de semana, tinha a renda do final de semana, e começou que eu e a minha mãe passamos a ser as provedoras da casa.